Na jornada para entender o funcionamento da mente, a humanidade iniciou uma exploração incansável pelos segredos da natureza e das relações que temos com o universo e especialmente entre nós mesmos. No entanto, durante essa busca pelo conhecimento, muitas atrocidades foram feitas supostamente em nome da ciência, e o início da psicologia ficou marcado por esses experimentos completamente antiéticos e desumanos. E foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo no formato de iceberg, onde nas camadas superiores a gente tem os experimentos mais construtivos e famosos, utilizados até hoje para conhecer a mente humana, e nas camadas mais baixas do iceberg a gente tem os experimentos mais polêmicos e desumanos feitos durante a história da psicologia. Começando pelo início, a superfície, onde estão alguns dos experimentos mais conhecidos e bem vistos da psicologia. Condicionamento clássico. O experimento do cão de Pavlov é um estudo clássico da psicologia realizado por Ivan Pavlov no início do século XX. Inicialmente, Pavlov só estava estudando como funcionava a salivação em cachorros quando eles entravam em contato com comida, mas ele acabou notando algo muito mais interessante. Ele percebeu que os cães começavam a salivar não só quando a comida estava presente, mas também quando eles escutavam barulhos associados à comida, como o som de um sino que os cientistas costumavam tocar antes da alimentação. Quando Pavlov notou essa reação, ele começou a investigar a fundo essa descoberta e passou a condicionar os cães a associar o som de sino com comida, tocando o sino sempre que alimentava os cães. E com o tempo, os animais começaram a salivar apenas ao ouvir o som, mesmo na ausência de qualquer comida real. Isso mostra como animais podem aprender a associar dois estímulos que aparentemente não têm ligação, e com isso ter uma resposta fisiológica, mesmo quando um desses estímulos originalmente não causava essa resposta. E foi exatamente esse experimento que inspirou a pegadinha do Jim na série The Office, quando ele passou semanas dando doces para o seu colega de trabalho toda vez que o som de desligamento do computador tocava. E assim como o cão de Pavlov, o colega, sem perceber, passou a sentir fome sempre que escutava o barulho de um computador. Nesse experimento do psicólogo Albert Bandura, uma mulher dá socos e pontapés num boneco inflável na frente de duas crianças que observam toda a hostilidade com que ela trata o João Bobo. E depois disso, as crianças são deixadas sozinhas numa sala com esse mesmo brinquedo, e o que acontece a seguir é que o primeiro instinto que essas crianças têm é de bater, empurrar e agir de forma violenta contra o boneco, assim como elas observaram a adulta fazendo. O que sugere que grande parte da violência praticada no mundo não é necessariamente inerente ao ser humano, mas sim aprendida na infância através da observação de outros. E sempre que revejo esse experimento, começo a me perguntar se os filmes e jogos que as crianças consomem hoje em dia são mesmo tão inofensivos assim como algumas pessoas defendem. Efeito manada. Nesse experimento do psicólogo Ash, é dito para esse voluntário em vermelho que ele deve fazer parte de um teste de percepção visual junto com outros voluntários. Mas a verdade é que todas as pessoas lá são atores, e de fato, ele é o único sendo testado nesse experimento de conformidade de grupo. O cientista explica para eles que devem combinar as duas linhas que têm o mesmo tamanho, mas os atores sabem que devem errar a linha correta de propósito, para descobrirem o que o participante fará nessa situação. E o que acontece é que ao ver as pessoas dando a mesma resposta errada, ele passa a acreditar que é a sua resposta que está incorreta. E por conta da pressão social, ele passa a responder de forma errada só para estar de acordo com o grupo. E esse experimento nos ajuda muito a entender como certos eventos da sociedade acontecem, onde absurdos e injustiças são cometidos sem que ninguém se oponha, graças ao medo do julgamento das pessoas à nossa volta. Mas uma boa notícia é que em uma certa variação desse experimento, os cientistas colocaram uma outra pessoa no grupo que fornecia a resposta correta no teste. E esse apoio emocional, mesmo que de um só indivíduo, foi o suficiente para dar coragem à pessoa testada, que passou a se conformar ao erro do grupo apenas 5% das vezes, diferente de antes, quando ela errava 37% das vezes por puro medo do julgamento social. Talvez seja por isso que dizem que toda revolução começa com uma só pessoa. Pensar fora da caixa. Vamos fazer esse teste aqui por um instante. Tenta fazer 4 linhas retas que passam por todos os 9 pontos, sem levantar a caneta do papel ou refazer o caminho da linha. Se quiser tentar, pausa o vídeo e pega um pedaço de papel antes de saber a resposta. Bem, é assim que se consegue vencer esse desafio, e quase ninguém consegue completar o desenho, porque eles acham que precisam desenhar as linhas dentro da caixa, que é uma regra que nunca foi imposta, mas mesmo assim, as pessoas acabam escolhendo se limitar, e acredite ou não, foi desse teste que veio a expressão pensar fora da caixa. A caixa de Skinner. Nesse experimento, o renomado psicólogo Skinner coloca um pombo em uma gaiola de metal e usa o condicionamento operante para ensinar o pombo a apertar o botão sempre que quiser receber comida. E na primeira etapa do experimento, é exatamente isso que acontece. Toda vez que o pombo aperta o botão, ele recebe a comida que deseja. Com isso, ele registrou que quando o pombo tinha alimentação como garantida, ele comia somente o necessário para se manter satisfeito quando tinha fome.
No entanto, quando ele alterou o mecanismo para que ele funcione de maneira aleatória, de maneira que raramente o pombo recebesse a comida ao apertar o botão, ele passou a apertá-lo compulsivamente, mesmo sem sentir fome, e se alimentava muito além do que costumava fazer quando tinha certeza que o botão iria fornecer o petisco. Mas esse tipo de comportamento não acontece só com pombos. Skinner percebeu uma enorme similaridade entre o que acontece em seu experimento com o comportamento de pessoas viciadas em jogos de azar, que funcionam dando recompensas da mesma forma aleatória e geram o mesmo tipo de vício e desordem mental que o pombo sentiu no experimento. Atenção seletiva. Para testar sua atenção, conte quantas vezes os jogadores vestidos de branco passam a bola de basquete. E aí, conseguiu contar todos os passes? A resposta certa é 15. Mas você notou o gorila? O teste de atenção seletiva é um experimento psicológico que demonstra como as pessoas podem falhar em perceber informações inesperadas quando estão focadas em uma tarefa específica. Ele deixa clara a limitação de atenção que nós temos e a capacidade de ignorar informações não relevantes quando focamos em uma tarefa específica. Experimento do marshmallow. Nesse experimento, uma criança é colocada na frente de um marshmallow e um adulto fala para ela que vai ter que sair da sala por 15 minutos, e se a criança conseguir se segurar e não comer o doce até ele voltar, ela vai ganhar como recompensa outro marshmallow além daquele. Mas mesmo com a promessa de ganhar essa recompensa, cerca de 70% das crianças comem o marshmallow antes do adulto voltar, e só 30% teve a disciplina e paciência para passar no teste e comer o dobro que as outras crianças. Mas o que torna o experimento mais interessante é que os pesquisadores acompanharam a vida dessas crianças que participaram do teste durante 20 anos e descobriram que aquelas que eram capazes de resistir à tentação do marshmallow se tornaram adultos mais saudáveis, com melhor formação acadêmica e mais sucesso financeiro do que as que comeram o doce antes da hora. O que nos indica que a capacidade de adiar prazer é fundamental para atingirmos o sucesso em qualquer área da vida, seja deixando de ir a uma festa para estudar para uma prova, guardando dinheiro na poupança ou não comendo um marshmallow para receber o dobro depois. A partir daqui eu indico que pessoas mais sensíveis não assistam, porque apesar dos experimentos a seguir serem de importante conhecimento, tanto para estudantes da psicologia quanto por entusiastas, eles podem trazer bastante desconforto para muitas pessoas. Mas apesar disso, lembre-se que tudo isso faz parte da história da ciência, e como acadêmico e pesquisador de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, eu não tenho a menor dúvida do quão importante é pra gente aprender com os erros cometidos no passado e evoluir com eles. Mãe de arame e mãe de tecido. Nesse experimento do psicólogo Harlow, um bebê macaco separado da sua mãe desde a nascença foi colocado em um ambiente com duas mães postiças, e ele teria que escolher entre uma mãe de arame, que tinha uma mamadeira acoplada para o alimentar sempre que necessário, ou uma mãe de tecido, que não oferecia nenhum tipo de alimento, mas era feito de um material que simulava o carinho e aconchego materno. E para surpresa dos pesquisadores, apesar do macaco receber a alimentação da mãe de arame, era com a mãe de tecido que ele escolhia ficar o tempo todo, e quando uma ameaça simulada era apresentada a ele, ele corria para o mesmo boneco de tecido que oferecia conforto e sensação de segurança, de forma que o filhote perdia o medo do monstro de metal e passava a sentir coragem, simplesmente por se sentir acolhido e reassegurado pela figura materna. E para reconfirmar a enorme importância que o amor tem no desenvolvimento de uma criança, Harlow colocou o macaquinho sem nenhum tipo de companhia em uma nova sala que ele nunca tinha visto. E assim como uma criança humana, ele ficou extremamente assustado e sem nenhum desejo de explorar o ambiente à sua volta. A seguir, ele colocou na sala a mãe de arame que o alimentou durante toda a sua vida. No entanto, a presença dela não parece ter trazido nenhum tipo de conforto para o filhote. Por fim, quando a mãe de tecido foi colocada na sala, o macaco correu para ela e o abraçou, fazendo com que ele sentisse afeto e segurança. Com isso, seu corpo relaxou e o medo desapareceu, de maneira que ele passou a explorar o ambiente e brincar com todos os objetos à sua volta, assim como um bebê normal, cheio de curiosidade e alegria. E o que aprendemos com isso é que, além de serem muito mais importantes do que bens materiais, o amor e o carinho oferecido por figuras paternas passam longe de ser frescura e definitivamente não enfraquecem uma criança. Pelo contrário, eles geram a coragem e segurança que qualquer pessoa precisa para se tornar um adulto saudável, feliz e seguro de si. Experimento de Milgram. Na década de 60, o psicólogo Stanley Milgram queria descobrir por que as atrocidades da Segunda Guerra Mundial foram cometidas. Ele queria saber se o homem é essencialmente mau ou se ele comete atos terríveis apenas para obedecer às ordens de autoridades. Para descobrir isso, ele organizou um teste,
onde o participante, que achava que estava fazendo parte de um estudo de aprendizado, devia fazer perguntas para o estudante que na verdade era um ator na sala ao lado, e caso o estudante errasse as respostas, o voluntário deveria administrar nele eletrochoques que começavam em 15 volts e seriam aumentados até os letais 450 volts. Durante esse teste, quando apertava os botões para dar choques no estudante, o voluntário podia ouvir os gritos vindo da sala ao lado, mas caso ele tentasse parar de administrar as punições, um cientista presente, que assumia a posição de autoridade, mandava ele continuar dando os choques, mesmo contra sua vontade. E apesar do ator na sala ao lado implorar para que o participante parasse com as punições e depois de se calar repentinamente, fingindo um possível desmaio ou falecimento, o cientista sempre pedia para que o voluntário prosseguisse com os choques. 195 volts. Dance. The experiment requires that you I know it continue. does, but that man is hollering in there, sir. As I said before, although the shocks may be painful, they're Yeah, not but I mean, dangerous. he's yelling in there. Foi perguntado aos psicólogos quantas pessoas eles acham que obedeceriam até o fim, dando até o choque mais poderoso que seria letal para o suposto estudante na outra sala. Os psicólogos achavam que menos de 1% dos participantes dariam um choque letal de 450 volts na pessoa sendo punida. E eles não podiam estar mais errados. Tanto naquela época como hoje, quando o experimento de Milgram é realizado, mais de 50% das pessoas obedecem até o fim, dando um choque que seria letal na pessoa da outra sala, só porque uma figura de autoridade estava mandando eles fazerem isso. O que revelou aos pesquisadores a terrível verdade, que as atrocidades acontecidas no passado podiam muito bem ocorrer agora e no futuro, uma vez que a vasta maioria das pessoas preferem seguir as ordens de terceiros, não importa o quão cruéis elas sejam, contanto que elas não tenham que pensar por si só. Just continue the experiment. Experimento de trauma fabricado. Em 1920, o psicólogo John Watson, admirado com a eficiência do experimento de condicionamento de Pavlov, que fez com que cachorros associassem o som de um sino com comida, decidiu testar se esse tipo de condicionamento clássico também funcionava com humanos. Para isso, ele fez algo que seria impensável nos dias de hoje. Usou um bebê humano chamado Albert como cobaia, com o propósito de criar fobias nessa criança usando o condicionamento. O seu objetivo era descobrir se ele podia gerar em Albert uma grande aversão e medo por animais peludos, e já que a princípio o bebê parecia se sentir totalmente à vontade na presença desses animais, os pesquisadores passaram a reproduzir um barulho estridente toda vez que o animal se aproximava dele, de forma que ele passasse a associar aquele desconforto auditivo com a presença de seres peludos. E infelizmente para Albert, o experimento foi um sucesso, uma vez que foi desenvolvido nele um trauma fabricado, de forma que toda vez que um animal, ou mesmo um brinquedo de pelúcia se aproximava dele, ele era tomado por um grande medo e desconforto seguido pelo choro, causado pela fobia desenvolvida nesse experimento. Apesar desse experimento ter sido importante para o desenvolvimento da psicologia, ele é obviamente muito criticado hoje, por conta da sua abordagem completamente antiética e absolutamente imoral. O macaco e a criança. E como último item do vídeo, temos o experimento que é definitivamente o mais bizarro, porque nele o psicólogo Winthrop Gallagher e sua esposa criaram seu próprio filho juntamente com uma macaca, só para que pudessem descobrir se o comportamento humano é definido pela natureza ou se ele pode ser moldado pelo meio social. Assim, a chimpanzé recebeu o nome de Gua, passou a usar roupas de crianças, ganhou brinquedos e dormiu todas as noites em um berço, interagindo sempre com os dois pesquisadores e o filho deles, que se chamava Donald e tinha apenas 10 meses quando o experimento começou. E nesse experimento, diversos testes foram feitos para medir a inteligência e a percepção da macaca Gua e do menino Donald, dentre os quais todos são perturbadores de se olhar e certamente foram terríveis para ambos os participantes. E além de todo o sofrimento causado, o experimento se mostrou inútil, uma vez que não só a macaca não aprendeu a se comportar como humana, como Donald, o filho dos cientistas, começou a falar e agir assim como a macaca com quem ele foi criado. E só nesse ponto, ao observar o declínio do seu filho, foi que a mãe decidiu encerrar os experimentos. Mas já foi tarde demais, porque os danos psicológicos causados à criança já tinham sido feitos, afinal, Donald, décadas depois de ter sido cobaia nesse experimento, tirou sua própria vida aos 42 anos. E nesse último experimento, os pesquisadores extrapolaram tanto os limites do que é moral e do que é correto, que eu acho que eu não preciso nem falar que esse tipo de experimento nunca mais deveria ser repetido. Acho que você deve imaginar o quão trabalhoso é pesquisar, roteirizar, gravar e editar um vídeo como esse. Então se você gostou desse trabalho e gostaria de reconhecer ele de alguma forma, considere se inscrever e deixar um like.